Capítulo 3. Ao chegar em casa, desamarrei o laço do chapéu e meu queixo ainda no rol. Suspirando, toda aquela andança pela cidade tinha me deixado exausta. Na sala, vi um borrão avermelhado em meio ao amarelo sufocante da decoração. Aquela era a marca de Miranda, ouro. Nas cortinas, na mobília, no papel, de parede, nos lustres, no tapete e até nas velas. Como se o rei Midas tivesse passado mal naquele ambiente. Suelen, que folheava uma revista de moda no sofá de veludo dourado, as mechas ruivas presas no alto da cabeça, em um gracioso e não tão bem comportado coque, me ouviu chegar e sorriu. Que bom que voltou, Tina. Preciso de ajuda, foi dizendo, erguendo a revista. Acha que este modelito ficará bem em mim? Estou pensando em mandar fazer para o baile de Nájila. Contornei a poltrona e me sentei estudando o desenho de um belo traje de gala na página que ela mantinha aberta. É muito bonito, Suelen. Tenho certeza de que ficará encantadora nele. Tudo fica lindo em você, exceto laranja. Enrugou o delicado nariz salpicado de sardas. Me deixa parecida com alguma coisa que alguém esqueceu na chuva e enferrujou. Dei risada daquele absurdo. Minha prima tinha aquele ar de mistério que sempre cerca as ruivas, com um toque de alegria nos olhos escuros tão ligeiros. Ela viera nos visitar pouco depois da mudança, quando a saúde de papai ainda exigia cuidados. Pretendia ficar apenas uma quinzena, mas, para minha alegria, decidiu que permaneceria conosco até o início do verão. Como foi o passeio com o Sr. Flores? Perguntei, desabotoando as luvas, jogando o periódico no sofá. Esticou as pernas que se esconderam sob a mesinha de centro e bufou. Acabei rindo. Tão interessante assim? Fingi compadecimento. Lamentavelmente, tudo o que ele sabe é falar sobre suas preciosas cabras. Cabras, Tina! Largou-se contra o encosto. Então me observou por entre os babados do vestido cor-de-rosa. E você conseguiu o que queria? Não, graças àquele espanhol. Comprei uma gravata. Terminei com as luvas e as guardei no bolso do vestido, mostrando a caixinha, sem muito entusiasmo. E, bem, é branca, como todas as outras 18 que meu pai tinha no armário. Estou certa de que tio Walter vai adorar. Ela se apressou em dizer, percebendo meu desânimo. E para você, o que comprou? Não preciso de nada. Um ligeiro franzido lhe surgiu na testa. Valentina, você não pode continuar desse jeito por muito mais tempo. Quer dizer, olhe só para você. E foi o que ela fez. Ainda é a moça mais bonita que eu conheço, mas estes seus vestidos já não deviam mais ver a luz do sol. Fazem você parecer tão... sem recursos, completou com delicadeza. Você nasceu para ser uma princesa encantada. Acredito que a palavra correta seja desencantada, brinquei. Você entendeu o que eu quis dizer? Claro que sim. Não muito distante, meu guarda-roupa faria inveja a qualquer moça. Mamãe sempre fizera questão de que eu me vestisse com perfeição, mesmo que para isso tivesse que enfrentar papai.
Ele sempre preferira empregar o dinheiro em algo mais lucrativo que a aparência da única filha. Mas então Miranda aconteceu. Papai e ela se envolveram quando a minha mãe ainda estava viva. Enquanto dava à amante tudo do bom e do melhor, nossa casa ficava míngua. Mais de uma vez passamos uma semana inteira nos alimentando apenas de batatas. Percebendo meu abatimento, Suelen estalou a língua e pulou do sofá para o braço da poltrona, me abraçando tão apertado que meu espartilho se deslocou. Odeio que esteja passando por isso, murmurou em meus cabelos. Odeio não poder fazer nada. Me deixe falar com tio Walter. Os homens não percebem esses detalhes. Eu já tentei. Ele me disse que tempos difíceis exigem sacrifícios de todos. É o que eu tenho feito, cuidando das contas da casa sem que Miranda saiba. Ando trocando seu caro talco francês por um mais barato. O mesmo vale para as bebidas e outras regalias. Ela me soltou, me encarando com as sobrancelhas abaixadas. Ah, sim, eu vi sua madrasta sacrificando ainda agora na modista. Ah, eu teria rido se não fosse trágico. Tanto melhor. Prefiro dar meu presente ao papai sem que ela esteja por perto. Deixando minha prima com sua revista, fui procurar meu pai. Eu o encontrei em seu escritório, atrás da larga mesa de ipê rosa. Um documento na frente do rosto. Ele havia se recuperado da crise de asma, mas o ataque ainda era visível. No suave côncavo em suas bochechas e na maneira um tanto solta com que o paletó dançava em seus ombros. Bati na porta escancarada. Posso entrar? Perguntei. Claro, Valentina. Algum problema? Ele me avaliou por sob a armação dos óculos, abaixando o papel, mas o manteve na altura do peito, pronto para retomar a leitura. Eu não tinha muito tempo. Não devia estar trabalhando, especialmente hoje. Contornei a mesa e coloquei a pequena caixa branca à sua frente. Feliz aniversário, papai. Seu rosto se iluminou surpreso. Esquecendo o documento, retirou os óculos de leitura, o farto bigode mais cinza a cada dia, se abrindo sobre seu sorriso. E assim, toda a humilhação que passei no armazém foi esquecida. Uma gravata! Exclamou ao remover a tampa. Ora, vou usá-la hoje, à noite mesmo. Então coçou uma sobrancelha volumosa. Se Miranda ainda não tiver separado um traje para mim. Sabe como ela é? Sim, eu sabia como ela era. Mas, obrigada, Valentina. Eu gostei muito. Deu 2 palmadinhas em minha mão e, em um mesmo movimento, apanhou seu documento. Agora, se me der licença, minha querida, tenho alguns papéis para analisar antes do almoço. Precisa de ajuda? Sabe que sou boa com números. Ele sorriu brevemente, já voltando a atenção para a papelada. Por sorte, eu também sou. Não, ele não era. Meu pai se enquadrava no tipo, gastar antes e se preocupar depois. Ainda assim, tratei de deixá-lo em paz, fazendo um aceno que ele não chegou a ver. Ao menos o sorriso durou uns bons 10 segundos. Me consolei já no corredor, evitando olhar para o quadro em tons vermelhos de quase 2 metros que me causava muita angústia. Retornei à sala no instante exato em que a senhorita Damires chegava da rua com o menino. Bastante robusto, somente a maneira angelical como ele se movia e o vocabulário denunciavam seus 2 anos e meio. Ah, minha nossa, Félix! Mordi a bochecha para não rir.
Os cachos escuros do meu irmãozinho se grudavam na testa, a pele dourada brilhando nos pontos onde estava limpa. Uns poucos centímetros, devo ressaltar. Tina, Tina, Tina! Eu encontrei um tesouro! Disparou em minha direção. Senhor Félix, não! A babá tentou segurá-lo. Vai sujar sua irmã! Mas já era tarde e ele tinha as mãozinhas encardidas de terra agarradas a minhas saias. Afastei os fios de sua testa suada, o coração se contraindo ao vislumbrar o sorriso repleto de dentinhos de leite. Eu amava Félix, não podia evitar, mesmo que às vezes sentisse que traía a memória de minha mãe. Ele fora gerado no período em que nosso pai ainda deveria guardar luto. Mas que culpa tinha o menino do erro dos pais? Que tesouro encontrou hoje? Eu quis saber. Um bilante. Eu achei sozinho. E teve que escavar bem fundo. E por muito tempo. Para achar esse tesouro brilhante, pelo que vejo. Muito, muito, muito. Ele soltou um suspiro. Eu estou muito cansativo. É cansado, senhor Félix. Eu estou muito cansado, ensinou a babá. Eu sei, Damires. Ele me observou com seus imensos olhos negros. Ela fica muito cansada todo dia. Suelen deixou escapar uma risadinha ao passo que a babá apenas abriu os braços, concordando com a cabeça. Félix se pendurou em minhas saias, pulando. Você quer ver o que eu encontrei, Tina? Fiz que sim, estendendo a mão um tanto ressabiada. O tesouro de Félix podia ser uma lagartixa, um pedaço de cipó, um caco de vidro ou uma minhoca. Antes que eu pudesse piscar, ele colocou algo frio e um tanto áspero em minha palma. Por favor, que o molusco não esteja aí dentro, rezei, virando a concha marrom e azul com cuidado entre os dedos. Vazia. Constatei com um suspiro de alívio. É realmente muito bonita, Félix. Eu a devolvi. Onde vai colocá-la? No meu baú de tesouros. Eu vou ser um pilata. Inconvenientemente e inesperadamente, um rosto bronzeado, com os olhos mais claros que eu já tinha visto, me veio à mente. Tem certeza? Perguntei, balançando a cabeça para me livrar da imagem indesejada. Sabe, eu conheci um pirata esta manhã. Não quero que você seja como aquele homem. Conheceu? Perguntou desconfiado. Ele tinha perna de pau? Do que está falando, Félix? Perguntou Miranda, as plumas pretas no chapéu vermelho saltitando conforme adentrava a sala. Do Pilata! Meu irmão correu para ela. A Tina viu um hoje, mamá. Félix, pare! Ergueu uma das mãos. O menino assustado parou, tapando a boca. Você está imundo, querido. E eu já disse que o nome de sua meia-irmã é Valentina. Não seja desagradável inventando apelidos. Ela se virou para a babá, que parecia ainda menor no traje cinzento exigido pela patroa, apenas para as criadas cuja beleza pudesse rivalizar com a dela, como era o caso de Damires, com suas generosas curvas, cabelos em tom de mel e olhos de topázio. O que faz aí? Perguntou, arqueando uma das finas sobrancelhas. Leve o Sr. Félix para o banho. Garanta que ele esteja apresentável. Vamos, vamos. Sim, senhora. Venha, Sr. Félix. A moça se apressou, pegando meu irmãozinho pela mão e desaparecendo escada acima. Miranda desfez o laço do chapéu, me lançando um sorriso mordaz. Então encontrou um pirata, Valentina.
Parece que sua manhã foi bastante proveitosa. Preferi ignorar o comentário e apontei a escada para Suelen. Em um átimo de segundo, minha prima apertou a revista de encontro ao peito e ficou de pé, atraindo o olhar aguçado de Miranda, que a avaliou de cima a baixo. Ah, você ainda está aqui, soltou um mortificante suspiro pesaroso, que fez Suelen enrubescer. Eu também senti o rosto queimar. Vamos, sibilei para ela. Minha prima tratou de correr enquanto eu seguia para os degraus recobertos por uma passadeira vermelho sangue. Um dia, pensei, sonhadora, um dia eu vou acordar e não terei de lidar com Miranda. Aonde pensa que vai sem nem ao menos me dirigir uma palavra, Valentina? Miranda guinchou. Quanta falta de modos! Sua madre não foi tão atenciosa como deveria com a sua educação. Atingindo o limite da paciência, me detive no segundo degrau da escada e me virei para encará-la. Ao contrário, senhora, minha mãe me dedicou uma educação exemplar. Sei tudo sobre boas maneiras e posso ser gentil com minha visita. Por exemplo, abrindo um sorriso que era puro veneno. Minha madrasta espalmou a mão no centro do colo farto, quase todo exposto pelo decote. E quando foi que deixei de ser gentil, Valentina? Uma visita minha jamais deixou esta casa sem ter sido muito bem tratada. Achei melhor ignorá-la e continuei em frente. Estava quase alcançando o patamar quando vi o mordomo entrar um pouco esbaforido na sala. A correspondência disposta metodicamente sobre a bandeja. Tem alguma coisa para mim, senhor Romeu? Eu me debrucei no corrimão. O homem de cabelos espetados começou a abrir a boca. Miranda se adiantou e, antes que ele produzisse uma sílaba sequer, apanhou os envelopes. Coloque mais um lugar à mesa esta noite. Encontrei um amigo ainda há pouco. Miranda disse a ele, os olhos nos envelopes. Isso é tudo. Ande, traste. Vá terminar suas tarefas. O pobre Sr. Romeu quase tropeçou nos próprios pés ao se apressar para o corredor. Tão logo ele sumiu de vista, Miranda caminhou lentamente pela sala, passando de um envelope a outro. Então olhou para cima e fez biquinho. Pobre Valentina, nenhuma carta outra vez. Devia parar de esperá-las. Todos já se esqueceram de você. Correndo o risco de pular da escada e envolver os dedos ao redor daquele pescoço de cisne, achei melhor deixá-la falando com a mobília. Era aniversário do meu pai. Eu tinha quase certeza de que ele não apreciaria ficar viúvo naquele dia. Demônio! Suelen cuspiu assim que entramos em meu quarto. Diferentemente do restante da casa, a decoração ali não tinha franja dourada. Era simples, com a cama e a cômoda em laca branca, as cortinas diáfanas azul claras, o mesmo tom do estofado da poltrona em frente à janela e a das listras do papel de parede. Papai me deixara escolher ao menos isso. Não ligue para o que ela disse, Suelen. Eu me sentei aos pés da cama, desenroscando a bolsinha do pulso. Você é e sempre será muito bem-vinda nesta casa. Não foi o que ela disse sobre mim que me deixou preocupada. Juntando as saias na mão, ela se acomodou ao meu lado. Valentina, você não pode viver para sempre com aquela megera. Um pesado suspiro me escapou. Às vezes sinto que, se não sair desta casa, vou acabar enlouquecendo, admiti. Mas não posso abandonar meu pai. Miranda o depenaria em 1 ano. Na semana passada, ela pediu que o Sr. Romeu providenciasse argolas para guardanapos em prata de lei.
Miranda não conhecia limites. Em poucos anos, como a senhora Albuquerque, havia diminuído o patrimônio de papai pela metade. Se eu não tivesse interferido em mais de uma ocasião, estaríamos à beira da penúria àquela altura. Não devia ser minha responsabilidade me preocupar com os bens da família. Mas se eu não cuidasse, quem cuidaria? Sim, papai era adulto. Poderia lidar com suas próprias escolhas. Mas e quanto a Félix? O que seria do menino se nosso pai perdesse tudo? Concordo com você. Ela brincou, com um dos meus cachos arrumando-o sob o ombro. Mas isso não significa que tenha que continuar vivendo nesta casa. Eu, uma solteira, conseguiria isso de que jeito? Não sendo mais solteira, é claro. Lutei para não revirar os olhos. Eu não queria um marido. Lembrava-me muito bem de como era a vida da minha mãe e tinha jurado jamais me colocar naquela posição, aos pés de um homem frio e mesquinho, que só pensa em si mesmo. De certo, havia algumas raras exceções, e o destino, aquela coisinha temperamental, quis que o primeiro casamento regido por sentimentos que eu testemunhei fosse o do homem por quem um dia meu coração adolescente se alvoroçou. O Sr. Clark não era apenas um marido devotado, mas irrevogavelmente apaixonado por sua Sofia. Assistir ao amor entre os dois nascer me ferira. Aos 17 anos, foi difícil compreender que o homem perfeito para mim era perfeito para outra pessoa. Onde estava o meu felizes para sempre? Por um tempo me senti como alguém indigno, como se o fato de amá-lo me tornasse desprezível, abominável, mas como uma planta que carece de cuidados, o sentimento nunca correspondido murchou e secou. Então conheci melhor Sofia e, de certa forma, fiquei grata por Ian tê-la escolhido. Ela era extraordinária, inteligente e opiniosa, de coração grande e sorriso largo. Em vez de rancor, o sentimento que passei a nutrir por ela foi a de afeição. Fazia muito tempo que eu tinha a incrível sorte de poder chamá-la de amiga. No entanto, minha falta de entusiasmo com o casamento não estava exatamente relacionada a isso, mas a constatação de que aquele tipo de relacionamento era muito raro. Provavelmente não havia um príncipe encantado me esperando em algum lugar, como um dia eu fantasiara. Apenas um homem que veria o casamento como um negócio e a mim como sua propriedade. Além do mais, eu tinha 22 anos, estava a poucos meses de completar 23, e a maioria dos pretendentes buscava jovens da idade de Suelen, com menos de 20. Já estava passando da idade de me casar. Em mais um par de anos eu seria oficialmente considerada uma solteirona. O que não era uma perspectiva ruim, não de verdade. Sobretudo se houvesse uma maneira de meu pai criar juízo e de eu ter uma vida digna e confortável, com sorte, alguns quilômetros distante de minha madrasta. Não pode ser tão ruim se as pessoas continuam se casando. A voz de Suelen penetrou meus pensamentos, me arrancando do devaneio. Talvez esteja certa, mas, como você mesma apontou ainda há pouco, que atrativos uma moça com vestido velho e luva gasta pode ter? Não foi isso que eu disse, ela reclamou emburrada. Você é muito mais que um guarda-roupa. Para você, sim. Para a sociedade e para qualquer homem aceitável, duvido muito. Inclinei-me para trás até me deitar, mirando as vigas brancas no teto. Tenho que pensar em alguma alternativa. A quietude preencheu o quarto, mas senti os olhos de minha prima em mim.
o tempo todo. Ela conseguiu segurar a curiosidade por 3 inacreditáveis minutos. Não vai me contar o que aconteceu com o pirata? Perguntou por fim. Ele era bonito? Acabei rindo. Eu podia ter perdido a fé no amor, mas Suelen ainda enxergava tudo através de lentes cor-de-rosa. Era assim, cedi de má vontade. Bonito, bonito ou bonito, Sr. Clark? O rosto emoldurado pela cabeleira negra indômita surgiu atrás de minhas pálpebras outra vez. Cruzei as mãos sobre o estômago que se agitou de leve. Receio nunca ter conhecido um homem tão lindo quanto aquele espanhol, Suelen. Um suspiro ameaçou escapar. Então me lembrei do leilão que ele havia tramado e tratei de engoli-lo. Mas é tão arrogante quanto bonito. Primeiro eu pensei que ele fosse um cavalheiro, mas logo ficou claro que não é. Ele tentou alguma coisa? Ele pegou sua mão? Engatinhou sobre o colchão até seu rosto ansioso pairar acima do meu, os olhos muito abertos. Ele tentou beijá-la? Revirei os olhos. Meu Deus, Suelen, dentro do armazém do Sr. Martinelli? Eu não sei como um pirata se comportaria, objetou saindo de cima de mim e caindo de costas na cama. Você não é uma pirata, é apenas um sujeito que me deixou muito irritada. Bufei outra vez. E ainda vou ter que aturar Miranda no jantar esta noite, a menos que eu padeça de uma súbita. Em um pulo, Suelen se sentou sobre os joelhos. Ah, não, Tina, nem pense nisso. De jeito nenhum você vai faltar ao jantar de aniversário do seu próprio pai. Ele provavelmente não notaria minha ausência. Mas outras pessoas sim, e talvez alguém interessante apareça. Alguém que seja solteiro e que more aqui perto. Só precisamos fazê-lo ficar interessado em você. Beliscou minha cintura piscando, mas logo seu rosto murchou. Além disso, o Sr. Flores disse que viria. Não pode me deixar sozinha com ele. Se eu ouvir mais uma palavra sobre cabras, temo me transformar em uma. Bé! Apertou a mão contra a boca. Já estão acontecendo. Bé! Tina, você precisa. Bé! Acabei rindo. Está bem, eu vou, mas tem que me prometer que não vai tentar me empurrar para nenhum dos cavaleiros solteiros presente. Prometo. Deu 2 beijos nos dedos cruzados. Agora precisamos decidir o que você vai vestir. Tem que ser algo resplandecente, digno de uma princesa. Pulou da cama animada, correndo para o baú perto da cômoda. Sorri de novo. Acho que vai ser mais fácil tentar me arranjar um príncipe encantado. Eu desejava Suelen a finalizar, eu ajudava Suelen a finalizar seu penteado, quando ouvi um arranhar na porta do meu quarto. Deixei as forquilhas sobre o toucador e fui atendê-la. Então me deparei com uma bola de pelos amarela. Estava me perguntando onde você estaria, falei a manteiga. Ele latiu, sentando-se sobre as patas traseiras, a cabeça inclinada para o lado, com um sorriso engraçado. Bem à sua frente, sobre o piso de madeira encerado, havia um pernil assado quase do seu tamanho. Arquejei. Meu Deus do céu, manteiga, você roubou o... Onde está aquele demônio? A voz esganiçada de Miranda subiu as escadas e me alcançou. Olha o que ele fez com a mesa. Os convidados estão prestes a chegar e aquela besta comeu o assado e metade do arranjo. Assim que eu o encontrar, vou fazer um cozido dele e comê-lo no café da manhã, com muito gosto.
Voltei correndo para dentro do quarto, abrindo a cômoda e revirando a gaveta até encontrar um chale. Suelen, eu preciso me ausentar por alguns instantes. Consegue terminar sozinha? Perguntei já a caminho da porta. Claro! O que está acontecendo? Ela girou na banqueta em frente ao toucador, tentando prender um dos cachos vermelhos. Apenas acenei para ela, ao mesmo tempo em que tentava impedir meu cachorro de entrar no quarto. Pegando-o pelas coleiras, eu o fiz dar meia volta, me abaixando na entrada para embrulhar o assado com o chale. Tomei cuidado para não sujar meu vestido mais apresentável, um cor-de-rosa pálido, com aplicações de renda nas mangas e no decote de ombro a ombro, que eu usara alguns anos antes, no casamento de Thomas e Theodora. Assobiei para meu cachorro e disparei para a escada dos fundos. Pensando se tratar de uma brincadeira, ele me ultrapassou, saltando os degraus de 2 em 2. Passei voando pela cozinha, driblando os empregados atarefados, que se desdobravam para agradar a senhora daquela casa pouco desejosa de ser agradada. Do lado de fora, escolhi o caminho da estrebaria, já que era o local mais improvável onde Miranda arriscaria colocar os caros sapatos. Não me permiti parar para respirar até nos esconder atrás da pequena construção de madeira, feita para abrigar meia dúzia de cavalos. Manteiga começou a pular em minha saia, ansioso para que prosseguíssemos. Eu sei que deve ser muito divertido roubar o jantar. Tentei recuperar o fôlego, mas não pode fazer isso, Manteiga. Agora nós dois estamos encrencados. Sabe que Miranda está procurando qualquer desculpa para colocá-lo na rua. Você se comportou muito mal. Sentando-se sobre as patas, ele entortou a cabeça para me admirar como se eu fosse a coisa mais incrível do mundo. Eu não posso simplesmente ignorar que... Pare de me olhar assim. Você realmente se portou feio. Feito um... Ah, está bem. Eu me inclinei equilibrando o assado na cintura e corri uma das mãos entre suas orelhas. Mas vai ter que ficar escondido até ela se acalmar. Tratei de abrir a portinhola do estábulo e esperei que ele entrasse. Seu instinto protetor o levou para dentro do cercado, um cavalo em uma das baias relinchando com a movimentação. Encostei o portão e cerrei o trinco. Então comecei a refletir sobre o outro problema. Onde eu poderia deixar a porcaria do assado? Talvez na adega ou dentro da carruagem, ponderei, mas logo um pensamento terrível me paralisou. E se a carne atraísse ratos? Pior ainda, e se atraísse lobos? Eu não tinha visto nenhum pelas redondezas, nem sabia se eles viviam no litoral. Mas, minha nossa, e se vivessem e eu os levasse diretamente para nossa casa? Félix, aventureiro e curioso como era, poderia confundi-los com cachorros e... Um graveto estalou atrás de mim e uma sombra começou a se espichar no gramado. Gritei, atirando longe o assado. Ouvi um urf abafado e bastante humano pouco depois de me dar conta de que a sombra que eu via tinha o formato de um homem e não de um lobo. Girei sobre os calcanhares, a saia abraçando minhas pernas, e investiguei as sombras. Não consegui distinguir nada além do contorno escuro, alto demais, e muito másculo. O assado, constatei tristemente, aterrissara a seus pés, o chale aberto feito uma toalha de piquenique. Quando disse que eu me parecia com um urso, começou ele, pensei que fosse uma metáfora. Não imaginei que pretendesse me alimentar feito um.
atirando comida em mim. Será que devo começar a rugir agora? Atordoada, pisquei algumas vezes. Suas palavras ou o sotaque deviam ter me alertado, mas, transtornada como estava, não consegui raciocinar direito. O vulto deu um passo adiante, transpondo o assado com aquelas botas lustrosas, enfim saindo das sombras. Mesmo sob a luz pálida do luar, o rosto ainda era bronzeado. Os cabelos indomados resplandeciam em tons de preto e azul. As íris cinzentas cintilavam como estrelas. O queixo não tinha mais pelos, mas lá estava o lábio com a cicatriz, se distendendo em um sorriso insolente. Ofeguei. Capitão Navas. Capítulo 4. Oh, por quê? Por que de todas as pessoas no mundo tinha que ser aquele sujeito a me flagrar em uma situação tão embaraçosa? Por quê? O que faz no estábulo a esta hora da noite? Perguntou Leon Navas, analisando minha silhueta de cima a baixo, e trajando um vestido de festa. Veio convidar um dos cavalos para o jantar? De certo seria uma companhia mais agradável que a que eu tenho agora. Estou na minha casa, logo não lhe devo satisfações. O que o senhor faz aqui? A surpresa lhe vergou as sobrancelhas e cheguei a pensar que minha pergunta impertinente ficaria sem resposta. Mas, depois de um instante de hesitação, ele abriu a boca. Não invadi, fui convidado para o jantar. A voz se suavizou. Ah, devia ser o tal conhecido que Miranda mencionara mais cedo. Esplêndido. Eu a vi da entrada da casa. Apontou com o polegar para a construção, a muitos metros de distância. Pensei que pudesse estar com problemas. Você deve ser a enteada de Miranda. Então ele e minha madrasta eram íntimos a ponto de ele se referir a ela pelo nome de batismo? Eu sabia que não deveria gostar daquele sujeito. Na melhor das hipóteses, ele era amigo daquela argentina insuportável. Qualquer amigo dela não podia ser boa coisa. Pois o jantar será servido na sala, não no estábulo, informei, alisando as saias com toda a dignidade que consegui reunir. O senhor não devia estar aqui. Nem a senhorita, mas não tenho certeza quanto ao local do jantar. Parece que já foi servido. Relanceou o pernil às suas costas. Então os olhos claros retornaram ao meu rosto. O que faz no estábulo a essa hora? Como o senhor disse, vim pedir a um dos cavalos que me acompanhasse no jantar. Um sorriso torto brotou em seus lábios, as mãos desaparecendo dentro dos bolsos da calça. Um belo traje de noite completo, reparei. Tinha-se barbeado e, ainda que seus cabelos se rebelassem nas pontas e a gravata permanecesse um pouco desalinhada, parecia um cavalheiro. Se conseguisse manter a boca fechada, o que visivelmente era uma façanha além dos seus limites. Pelo seu humor, começou, uma centelha de diversão lhe cruzando o semblante. Suspeito que nenhum dos cavalos esteja disponível. Ajeitou as lapelas do paletó negro. Se a senhorita me pedir com muita delicadeza, talvez eu fique tentado a aceitar. Que generoso da sua parte! Contemplei o céu apinhado de estrelas, implorando paciência. Mas eu não gosto de ursos, muito barulhentos, e fede demais. Aproximando-se até estar tão perto que, se eu estendesse o braço, tocaria, suas narinas se dilataram enquanto fungava ao meu redor. Enrijeci no mesmo instante. Ao contrário da senhorita, que exala um delicioso aroma de pernil, é de dar água na boca. Inesperadamente, sua mão se moveu em direção ao meu ombro.
Foi tão rápido que não tive tempo de esboçar uma reação. Enquanto ele puxava alguma coisa da renda em meu decote, sem de fato me tocar, mortificada, eu ouvi examinar um naco de assado. Então o enfiar na boca. Muito bom. Realmente delicioso. Lambeu os dedos, apanhando os últimos resquícios do assado. A apresentação do prato é inusitada, mas me agradou bastante. Servir o jantar no corpo de uma bela jovem, ainda que ela seja exatamente irritante. Foi uma ideia magnífica. Agora estou ansioso pela sobremesa. Espero que sejam morangos com creme. E me deu um sorriso que não podia ser interpretado de outra maneira, além de malicioso. Nada combina tanto com a pele de uma mulher. Engasgada de espanto e quente de indignação, me perguntei como ele ousava, como se atrevia a sugerir que eu seria usada como bandeja, e como sabia quais sabores combinavam com a pele de uma dama. Ele não podia ter experimentado tal sobremesa tão... eu nem conhecia uma palavra para aquela situação. É isso que acontece quando se fica na presença de um sujeito cujo dicionário as palavras cavalheirismo e gentileza foram riscadas, se é que um dia elas chegaram a existir em seu vocabulário. O latido de manteiga me despertou, lembrando-me de que eu tinha um problema mais urgente que as provocações do capitão Navas. O caso é que Leão também ouviu, finalmente avistando Manteiga dentro do cercado. Seu cachorro roubou o jantar. Ele riu de leve e recuou, se curvando para apanhar o pernil do gramado. Ergueu o assado pelo osso, testando seu peso. E você estava tentando se livrar da prova. Um gemido que era pura frustração me escapou. Por que ele tinha que ser tão esperto? Por que tinha que ver tanto em mim, em minhas ações? Manteiga passou tempo demais nas ruas e alguns hábitos custam a morrer. Esclareci preocupada, deixando de lado a animosidade. Por favor, capitão Navas, não conte a Miranda que nos viu aqui. Ela já odeia o cachorro. Vai me obrigar a abandoná-lo. Eu não posso fazer isso. Ele é meu amigo, minha família. Seu rosto parcialmente perdido nas sombras não externou reação alguma. Ele era muito bom nisso, ocultar o que estava sentindo ou pensando. Por isso, não tive certeza se deveria começar a suplicar em defesa do meu cachorro, quando ele começou a se mover. No entanto, em vez de tomar o rumo da casa, o capitão seguiu para o cercado às minhas costas. Pisquei algumas vezes ao vê-lo se debruçar na cerca e puxar alguns nacos do pernil. Do lado de dentro, Manteiga se ergueu nas patas traseiras, fazendo uma pequena dança eufórica. Leão riu baixinho, um som grave, profundo, que ecoou pela noite e fez cócegas dentro do meu peito. Ele deve ter notado meu assombramento, pois se virou para me olhar por sobre o ombro. Ele não teve todo esse trabalho para ficar sem nenhum pedaço do prêmio, explicou. Agora, com o semblante iluminado pela luz da lua e sem aquele véu de escárnio, ele parecia outra vez o homem que eu vira entrar no armazém. Entre, senhorita Valentina, eu me livro do pernil, mas acho que vai ter que trocar de vestido. Tem uma enorme mancha de gordura na cintura. Examinei o corpete. Uma imensa bola amarela decorava a musselina cor-de-rosa. Era o meu melhor vestido, resmunguei para mim mesma, desanimada, mas ele me ouviu. Uma mulher com sua beleza jamais deveria se preocupar com o que está vestindo.
disse simplesmente, e eu corei. Vá antes que alguém a veja e pense que foi você quem roubou o jantar. Então ele sorriu, dessa vez sem malícia ou atrevimento. Foi só um sorriso, franco e lindo, que fez sumir sua cicatriz. Meu estômago começou a executar uma dança muito parecida com a de manteiga. Bem, eu pisquei algumas vezes. Sim, é melhor eu entrar. E, obrigada, Capitão Navas, por... Indiquei o pernil com o braço. Ele refutou com a cabeça em um claro, não por isso. Um pouco atabalhoada, me abaixei para pegar o chale sujo de gordura e grama antes de começar a voltar para casa. Tinha atravessado apenas 3 metros do gramado quando sua voz espiralou atrás de mim. Queria a caixa de charutos para dá-la ao seu pai. Não era uma pergunta. Ainda assim, eu me detive, relançando meio de lado e anuí. Eu não sabia. Ele desviou os olhos para o cercado, parecendo mortificado. Por que não me disse? Teria feito alguma diferença? Leon me encarou, os lábios travessos se curvando para cima. Não, eu jamais teria permitido que trocasse aquela linda tiara por uma reles caixa de charutos. Poderia conseguir pelo menos 3 dela. Ah, pisquei admirada. Então ele tinha insistido em ficar com a caixa porque supusera que eu faria um mau negócio? Eu não sabia. Por que não me disse? Não me disse. Teria feito alguma diferença? Devolveu impertinente. Não, eu não teria ouvido. Suas patas pesadas faziam muito barulho, mas sorri timidamente. Ele retribuiu nem um pouco tímido, com mais um daqueles sorrisos cheios de ruguinhas ao redor dos olhos, provocando uma agitação violenta dentro de mim. A temperatura começou a se elevar e eu comecei a desconfiar de que, de alguma maneira, Leon tivesse relação com o fenômeno climático. Por isso, achei melhor entrar. Retomei o passo, só não tão firme quanto eu desejava, pois senti meus olhos me acompanhando durante todo o trajeto. No topo da escada, parei para alisar a frente do meu segundo melhor vestido e puxar um fiapo solto na saia volumosa branca, onde o bordado azul marinho começava, se fechando mais à medida que alcançava a barra. Ajustei o corpete, me livrando de uma ruga na alça que me caía no ombro. Era fresco demais para aquela noite, mas ao menos eu estava apresentável e cheirava a jasmim, não a pernil. Conferi se meus cachos estavam todos no lugar. Seus brincos de brilhantes que ganhara de mamãe estavam bem atarrachados. E subi as luvas pelos cotovelos, antes de descer para o térreo. Uma dezena de convidados se perdia entre arranjos de rosas vermelhas, e o dourado da mobília e das paredes, mas logo avistei minha prima falando com Nájila perto de uma das janelas. Eu tinha a intenção de me juntar a elas. No entanto, meu pai me chamou da entrada. Estava de braço dado com a esposa. Ela reluzente naquele vestido cor de rubi, o decote profundo prometendo o vislumbre de um mamilo. O cavalheiro que falava com ela parecia esperançoso, mas, se ela percebeu, preferiu ignorá-lo, dedicando sua atenção a mim. Minha madrasta me examinou de cima a baixo e não pareceu gostar do que viu, ou do que Manteiga aprontara. Disso eu estava certa. Fiz o melhor que pude para esconder a atenção e sorrir para meu pai e o sujeito cujo olhar se perdia na fartura da Argentina. Querida, meu pai foi dizendo,
Quero que conheça o Sr. Miller, um dos criadores de cavalos da região. Prazer em conhecê-lo, senhor. Cumprimentei o homem de meia idade, farto bigode e barriga pontuda. A contragosto, ele desgrudou os olhos do decote de Miranda. Encantado, senhorita. Logo a conversa foi retomada. Qualquer coisa sobre uma égua que andava lhe dando trabalho. Mas eu deixei de ouvir, pois uma rebelde cabeleira negra adentrou a sala. Leon examinou o salão, me dando a chance de observá-lo mais atentamente. Seu semblante ovalado tinha alguns ângulos duros, mas os fios caindo em ondas ao redor dos malares altos os suavizava. O nome Leon lhe caía muito bem, de fato. Eu não o compreendia. Em um segundo, ele me dizia gracejos sobre morangos e pele de mulheres, e no seguinte me ajudava a tirar manteiga de uma enrascada, enquanto me contava que havia proposto aquele leilão ridículo a fim de me livrar de um mau negócio, já que eu não conhecia os termos da minha proposta de obter crédito extra. Quem era aquele homem, afinal? Como se sentisse que eu o observava, Leon virou o rosto, me flagrando depressa. Voltei a atenção ao Sr. Miller, que tinha uma gota de suor tinto pendurada nos fios do bigode castanho claro. Jantar tão magnífico, dizia o homem. Não sem alguns inconvenientes. Miranda exibiu os dentes, e eu a conhecia bem demais para confundir aquilo com um sorriso. Era mais um arreganhar de presas diante da caça prestes a ser abatida. Fui poupada de mais comentários quando alguém se aproximou, o atrevido, mas aparentemente bem intencionado, eu não havia decidido ainda. Capitão Navas. Senhor Albuquerque, senhora Albuquerque, cumprimentou. Reprimi um suspiro tristonho. Ainda era estranho ouvir aquele nome. E em meu coração só havia uma senhora Albuquerque, minha mãe. Senhorita, Leon deu um curto aceno. Capitão Navas, que alegria revê-lo, arrulhou Miranda, pousando a mão no braço do meu pai. Mi querido, este é o capitão Leon Navas, o amigo de quem eu lhe falei mais cedo. Os dois homens trocaram um cumprimento formal. De muita má vontade, Miranda me apresentou ao capitão. Prendi o fôlego, já preparando a explicação sobre o encontro no armazém, que meu pai certamente exigiria. Mas Navas parecia resolvido a me surpreender naquela noite e simplesmente fez uma elegante mesura. Encantado, senhorita, disse, poupando-nos de especulações. Então se voltou a meu pai. É um prazer, enfim, conhecê-lo, senhor. Sobretudo em uma data tão festiva. Meus cumprimentos. Então tirou de debaixo do braço um pacote cuja existência eu havia ignorado e o estendeu a meu pai. Quanta gentileza, suspirou Miranda. Sim, de fato, concordou papai, rasgando o embrulho e revelando a bela caixa marchetada. Ah, charutos! Adelaide sempre mordeu o lábio, como que para impedir as palavras, mas não pôde fazer muito quanto a seus pensamentos. Sei disso porque a melancolia enevoou seus olhos escuros, e eu me flagrei engolindo com dificuldade. Pela primeira vez em anos tive um vislumbre do pai que um dia tivera. Eu sentia muita falta dele, tanta que quase me atirei em seus braços, como fazia Félix, desejando enterrar o rosto em seu peito farto, que sempre tinha cheiro de tabaco e cavalo. Mas tão rápido quanto surgiu, ele desapareceu.
Obrigado, Capitão Navas. Muito atencioso de sua parte. Pigarreou uma vez, regressando à fachada indiferente. Miranda me contou sobre seus negócios. Uma frota mercante, não é? A maneira como meu pai deixou mamãe de lado me magoou, mas não me surpreendeu. Era dessa forma que ele agia desde muito antes dela partir. Suspeitei que Leon percebeu alguma coisa, já que me lançou um olhar furtivo, enquanto respondia ao aniversariante. Na verdade, a frota é da minha família. Eu comando apenas o La Galatea. A Navas Mercantil sempre atuou em El Puerto de Santa Maria, na província de Cádiz. Mais tarde, no restante da Europa. Vim para as Américas com o objetivo de expandir os negócios, sobretudo aqui, na América do Sul. Parece muito promissor. Incapaz de esconder meus sentimentos, achei prudente me afastar. Fiz uma mesura rápida, me desculpando, e fui encontrar minhas amigas perto da vidraça. Quem é ele? Sussurrou Suelen, ficando na ponta dos pés para observar Leon, do outro lado da sala. É amigo de Miranda, comandante de um navio mercante. O nome dele é Leon Navas. Aquele é o seu pirata? Minha prima guinchou, meio rindo, meio arfando. Revirei os olhos. Ele não é meu, muito menos pirata, Suelen. Pedro é amigo dele, contou Nájila, girando a taça de vinho entre os dedos. Fazem negócios desde a primeira vez que o capitão Navas aportou na cidade, alguns anos atrás. Ele vende o tabaco dos Torres e fica com uma porcentagem dos lucros. Ele é tão direto que às vezes me dá arrepio. A mim também, Suelen suspirou, tocando a bochecha no mesmo tom escarlate das rosas atrás dela. Então se virou para mim. E você, Tina? O que sente quando olha para ele? Irritação. É um estranho revolver no estômago, mas julguei que não era necessário mencionar. Meus olhos vagaram na direção dele por vontade própria. Como antes, Leão me flagrou, cravando as íris diáfanas em mim, como se soubesse que eu o observava, como se estivesse atento a cada movimento meu. Uma centelha indisfarçável de diversão lhe retorceu as sobrancelhas, e eu me perguntei se não tinha apertado um pouco demais o espartilho, pois respirar se tornou difícil. Um ombro bloqueou minha visão. Pisquei, erguendo o rosto. Senhorita Valentina, cumprimentou o jovem senhor Nogueira. Perdoe-me a insolência, mas a senhorita está radiante esta noite. Senhor Nogueira, não o tinha visto ainda. Eu não perderia este jantar por nada, disse risonho. Senhorita Suelen, senhora Torres. Nájila apenas lhe devolveu a mesura. Já Suelen, que bom que veio, senhor Nogueira. Valentina estava agora mesmo lamentando a sua ausência. É mesmo? Perguntou, parecendo satisfeito, ao mesmo tempo em que eu a fuzilava. Ah, sim, ela respondeu me ignorando. Estava agorinha me dizendo que o jantar não seria o mesmo sem o senhor. Ela adora conversar com o senhor. Que dama não teria prazer em sua companhia? Pare com isso, fiz com os lábios. Minha prima acenou, apenas sorriu ainda mais. Bem, o senhor Nogueira tocou a gravata, as bochechas levemente ruborizadas. Fico feliz em saber que sou bem-vindo e que poderei lhe proporcionar algum prazer, senhorita Valentina. Apenas preciso falar com Pedro antes. Seu marido está aqui, senhora Torres? Está conversando com o seu pai. Nájila indicou com a taça meio vazia o canto próximo à entrada, onde estava o rapaz de cabelo claro, presos à nuca.
por uma fita negra que lhe roubara o coração na primavera anterior. Preciso lhe agradecer o favor que me fez na semana passada. Ele se virou para mim. Pedro indicou um excelente advogado para lidar com uma questão bastante penosa a respeito de algumas terras. Não levará mais do que 5 minutos, senhorita Valentina. Depois de uma tão curta reverência, ele se afastou, parecendo bastante consciente de que metade dos olhares femininos o acompanhava, inclusive o da minha prima. Você prometeu que não faria isso, Suelen, resmunguei irritada. Eu não fiz nada. Ela alisou a frente do vestido, os olhos muito abertos. Como tudo o que eu fiz foi continuar olhando para ela, acabou deixando escapar um suspiro. Está bem, posso ter interferido um pouquinho, mas, Tina, não posso deixar que você lide com sua vida amorosa sozinha. Você é um desastre. Ele parece estar encantado por você. Ele é apenas um vizinho muito amável. Quando ela ia entender. Talvez seja o que você gostaria que fosse verdade, disse Nájila, observando Inácio abordar seu marido e a troca amistosa que se seguiu. Sinto muito, Valentina, mas concordo com Suelen. O rapaz parece interessado. E você realmente é um desastre no que diz respeito a flerte. Ele seria um excelente marido, completou minha prima, pegando o meu braço, além do arranjo perfeito para você. O senhor Nogueira é seu vizinho. Poderia continuar perto de seu pai sem ter que conviver com Miranda. Só tem um suspiro exasperado. Eu garanto que o senhor Nogueira não pensa em mim desse jeito, Suelen. E quando foi que você achou que algum rapaz, qualquer um, tivesse pensado em você desse jeito? Rebateu. Às vezes você é tão inocente, Tina. Isso vindo de você é bastante irônico, Suelen. Nájila acabou rindo. Aquele Sr. Flores só está atrás do seu dote, que não é nem um pouco modesto. Eu já compreendi isso, graças aos céus. Parece que ele não virá esta noite, inspirou aliviada. Só que não estou vivendo com um pesadelo chamado Miranda, Nájila. Então enrugou o nariz delicado. Bem, teoricamente estou, mas posso partir quando quiser. Valentina não tem essa chance a menos que se case. E o Sr. Nogueira tem uma boa fortuna e mora a uma distância conveniente. Nájila, aquela traidora, assentiu. Abri a boca para dizer que aquilo era um absurdo, mas tornei a fechá-la quando alguém saiu detrás do arranjo de rosas vermelhas. Senhor Romanov! Exclamei. Dmitri também pareceu genuinamente contente em me ver. Depois da troca de cumprimentos, admirou minhas amigas e a mim com um sorriso torto. Quanta sorte em encontrar tão belas damas reunidas! Não sei qual floresceu mais desde a última vez que as vi. Talvez você, senhorita Suelen. Pegou a mão dela e resvalou os lábios no dorso. Não é mais a menina de quem eu me lembrava. Ela piscou as pestanas para ele. Espero que isso não seja motivo para desapontamento, senhor. Ao contrário, é um prazer admirar a bela mulher que a senhorita se tornou. Minha prima deixou escapar uma risadinha, ao passo que eu gemi. Dmitri não tinha jeito. Após minhas amigas fazerem as perguntas de praxe sobre sua saúde, sua visita à região e seus planos de estadia, dei início às minhas próprias dúvidas. No entanto, o Sr. Romanov não era um bom informante
e, no fim das contas, pouco falou sobre os amigos de quem eu sentia tanta falta. O jantar foi anunciado. Dmitri fez menção de me estender o braço, ao mesmo tempo em que o senhor Nogueira começou a se atravessar a sala, vindo em minha direção. Perto do sofá, recostado à parede, o capitão Navas me observava com um esgar de canto de boca. Depressa, enrosquei o braço no de minha prima e segui mirando em meu pai até a sala de jantar. Minha madrasta fazia questão de que a mesa fosse posta à inglesa, provavelmente porque sabia que a mamãe gostava de cultivar sua origem, preferindo a disposição à francesa, de modo que me coube a cadeira ao centro. Enquanto Suelen e eu contornávamos a mesa, minha prima sussurrou em meu ouvido. Talvez o segredo para atrair um pretendente seja não desejar um. Você é o interesse de dois belos cavalheiros. Apontou o queixo para Dmitri e depois para Inácio, que se acotovelavam pelo assento ao meu lado. Já que o senhor Miller se acomodou à direita, escolha um, eu ficarei com o outro. Suelen, cessurei, fazendo-a rir. Sem poder escapar da situação, me aproximei do meu lugar, implorando em silêncio que os dois parassem de se comportar feito meninos de 7 anos, sobretudo porque as pessoas começaram a notar a comoção, em especial Leon, quase na ponta da mesa, que parecia se divertir muito com a cena. Meu rosto ficou um pouco mais quente quando nossos olhares se encontraram. Uma interrogação lhe enrugou o senho. Mirei o arranjo de rosas vermelhas no centro da mesa, com alguns talos dilacerados, como se as rosas nas pontas tivessem sido comidas. Graças aos céus, a discussão ao meu lado finalmente se encerrou, e um par de mãos espalmou o encosto da minha cadeira, arrastando-a. Virei-me para saber qual dos cavalheiros havia cedido e encontrei... Capitão Navas? Perguntei confusa. Parece que o destino nos uniu novamente. Fez um meneio educado. Confusa, vislumbrei Dmitri de braço dado com Suelen, contornando a mesa, parecendo satisfeito com o novo arranjo. O Sr. Nogueira, visivelmente chateado, se acomodou ao lado da mãe e de Miranda à cabeceira. Bem, comecei, um tanto irritada com sua interferência, mas acabei me sentando. Se por destino o senhor se referir a impor sua vontade... Ele inclinou a cabeça de leve enquanto se abaixava na cadeira, me olhando outra vez como se eu fosse algo realmente singular. Parece-me, senhorita, que há um mal-entendido. Quando olhou para mim, ainda agora, os dois cavalheiros e eu compreendemos que se tratava de um convite. Eu nunca lhe fiz convite algum, capitão. Não ainda, enfatizou, com um subir e descer de sobrancelhas. Enquanto abria o guardanapo, eu enfiava no colarinho da camisa. Fitei o lustre dourado com suas dúzias de velas e soltei um suspiro agastado. Eu realmente deveria ter ficado no quarto.